É aquele Cruzeiro de 2013 que, para mim, pelo menos, né, eu que sou um pouquinho novo, né, começou aquela amizade, aquela alegria de ver jogos do Cruzeiro, né? E aquele elenco de 2013 do Cruzeiro, 2013, 2014, o Ceará, se não me engano, ele chegou em 2012, né? Mas teve a alegria de jogar com aquele pessoal de 2013, 2014, sensacional. E grande parte daqueles jogadores do Cruzeiro, daquelas temporadas, vinha de times desconhecidos, né? O pessoal era desconhecido, né? E juntou, deu liga, né? No time, né? Deu muito certo, tanto que a gente foi campeão de 2 brasileiros, fora o Mineiro também. E aquela Copa do Brasil que também poderia ter vindo, mas não deixou de marcar história no Cruzeiro, né? Só que nesses últimos anos o Cruzeiro teve contratações de grande nome aí, vamos falar em 2019, né? Mas não deu certo. O pessoal fala que o principal motivo foi por causa da diretoria ter atrapalhado entre o futebol, né? Aí, recentemente, agora a gente ainda tem nomes grandes aí no futebol do Cruzeiro. Tem o goleiro Fábio, tem o Sobis, tem o Moreno, e o Moreno, por exemplo, no Cruzeiro, na sua terceira passagem pelo Cruzeiro, não vingou, né, até o momento, né? Só que ele vai lá para a Bolívia e consegue fazer seus gols, né? Infelizmente no Cruzeiro ele não está encaixando, né? E uma principal dúvida para mim que tem é o ambiente do Cruzeiro. Você acha que a diretoria interfere muito nesse quesito? Se a falta de salários interfere ainda mais? E outra pergunta aí que eu queria perguntar para tu, que só na sua passagem pelo Cruzeiro aí, se você tivesse enfrentado esses mesmos problemas aí, falta de salário, a diretoria conflitando com os jogadores, você acredita que aqueles anos de 2013, 2014 poderia tudo ser diferente? Tipo, pelo menos não ter ganhado aqueles títulos, entendeu? Poderia ser completamente diferente, né? Se a diretoria conflitasse com os jogadores. Você acha que poderia ser diferente, ou Ceará? Prazer aí, Álvaro, tamo junto, velho. Maravilha, Álvaro. Obrigado aí, cara, pela consideração e também pela explanação, né? De fato, existem algumas coisas que contribuem para o ambiente, né? Para a performance, para o desenvolvimento, né? Do talento e da profissão em todos os segmentos, né? O futebol a gente debate muito porque é a paixão nacional, isso move, né? Move multidões, né? O futebol e mexe com as pessoas, né? Faz a diferença, um resultado, né? Para aqueles que torcem. Então, nós debatemos muito e eu falo muito assim que o atleta ele não é robô, né? O atleta é um ser humano. Ele desenvolve ali uma profissão que é, né, admirada por muitos e que atrai, né? Muitos fãs, mas ele continua sendo um ser humano, tá? Então, ele está ali potencializando o talento, né? E potencializando ali aquilo que ele está fazendo como profissão, mas continua sendo um ser humano que é movido muitas vezes por situações, por contextos favoráveis ou não, né? O que eu falava em 2015, por exemplo, foi um ano um pouquinho mais conturbado ali para o Cruzeiro também, né? Então, o que eu dizia para a torcida quando eu tinha a oportunidade da entrevista, eu dizia, ó, vocês fazem a diferença, positivo ou negativo. Então, se vocês aplaudirem ou encorajarem durante os 90 minutos, isso vai fazer com que os atletas, né, eles busquem um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de determinação, um gás a mais para se dedicar. Agora, se o cara já não está legal e começar as vaias, pô, ele vai só piorar. Dificilmente o atleta ele consegue dar a volta por cima nas vaias ou nas críticas, sabe? Então, ele vai, pelo menos nos 90 minutos, né, durante o jogo. E o vestiário conta demais, né? A questão salarial, só para vocês terem um exemplo, né? O cara que ganha ali, de repente, seus 100 mil reais por mês, né? O cara, ele não vai mais querer um carro de 50 mil, ele vai querer um carro agora de 300 mil, né? Então, isso é do ser humano. Então, o cara que ganha seus 100 mil por mês, ele não vai querer mais um apartamento de 300, né? Vai querer agora uma casa num condomínio de 1,5 milhão, 2 milhões.
E como ele não consegue comprar à vista, ele vai ter que, de repente, fazer um financiamento. Só que o financiamento dele é 20, 30 mil reais por mês. Entendeu? Então, daqui a pouco, se ele não recebe o salário dele em dia, aquilo vai acumular as prestações, né? Vão acumular as prestações, e daqui a pouco ele vai ser pressionado também né, para pagar as prestações, ou até mesmo, muitas vezes, perder, né, o imóvel, o automóvel dele por falta de pagamento, sabe? Então, quanto mais você ganha, mais os compromissos aumentam, entendeu? Então, é difícil para o atleta ali ele render 100% ou 110%, como nós dizemos normalmente, dentro do futebol, é preciso ir além. Então, é difícil ele render se de repente ele está com contas atrasadas, se de repente ele está sendo pressionado por A ou B, por família, porque o atleta ele acaba sendo uma empresa, sabe? Ele não sustenta só a sua casa, ele sustenta o pai, a mãe, sustenta o irmão, muitas vezes, sustenta o tio, sustenta um monte de gente, né? Porque fica ali em volta do cara, né? Às vezes amigos também, que cresceu com o cara e os amigos acham que ele tem o dever de sustentar alguns amigos. Então, o cara acaba sendo uma empresa, sendo ainda uma pessoa física, entendeu? Então, muitas pessoas acabam dependendo desse atleta, né, do seu rendimento. E aí, quando você vê que o teu salário está atrasado e daqui a pouco, né, o teu dirigente está desviando o recurso que deveria ser, né, para pagar o salário, né, como aconteceu em 2019, é difícil o cara que não é super profissional, né, ele se dedicar 100% para aquela empresa que não está pagando o salário e, além disso, está desviando o recurso que deveria ser para ele, né? E se isso acontecesse em 2013 e 2014, né, é difícil a gente usar o se, né, e ter uma precisão, né, se aconteceria semelhante ou não. O que eu posso dizer é que em 2013 tinha um elenco diferente, pessoas diferentes, né, com profissionais diferentes naquele elenco, e que esses profissionais, pelo menos naquela época, em 2013 e 2014, fizeram uma grande diferença nos bastidores. O Tinga ali, que estava nos bastidores, né, juntamente com outros, né, o Léo, o Fábio, um atleta que muitos, né, hoje estão criticando muito, né, pelo momento dele, mas que na época ajudou bastante, o próprio Dedé, né, ajudava bastante ali nos bastidores também, né, então nós tínhamos alguns atletas, o Leandro Guerreiro em 2013, o próprio Dagoberto, né, o Borges. Então 2013 e 2014 tinha esses atletas ali que eram importantes nos bastidores, sabe? Então atletas profissionais que segurava aqueles que eram menos profissionais, e essa junção de atletas menos conhecidos, menos vitorioso, com atletas mais conhecidos e vencedores, essa junção deu certo. Né? A gestão do futebol com o Alexandre Matos também foi uma boa gestão, né? Ele era um cara que estava sempre presente, era um cara que dava autonomia para alguns líderes ali poder ajudar nos bastidores, e isso foi muito importante naquela época ali para que acho que desse esse automatismo todo, essa liga toda que deu, e a gente conseguisse essas conquistas. Só para fechar aí, Ceará, antes do pessoal mandar as perguntas no chat também, ó, até o Wesley Faria perguntou se você foi consultado, né, sobre a possibilidade de ser diretor do Cruzeiro. Ele, se não me engano, ele falou um pouquinho sobre o assunto, né, Ceará? Como é que é? Pois é, consultado por pessoas relacionadas ao clube, não, né? Não tive nenhuma sondagem, né, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, né, da parte do clube. Eu não sei se o presidente, né, trocou... Foi mais a torcida, né? Foi mais a torcida que puxou você para o assunto, né? Exatamente, foi mais a torcida que começou a me perguntar, né, e deve ter subido a hashtag aí sobre isso, né? E da parte do clube não teve, como eu dizia anteriormente, não sei se o presidente trocou de número de telefone, mas mandei para ele mensagem em outras situações, daí não tive nenhum retorno da parte dele em outros contextos, não nesse momento, né? Mas em outros momentos eu mandei mensagem e não tive nenhum retorno da parte dele.
Ceará, é meio frustrante isso, Ceará? Se apoiar o cara... Do Cruzeiro para ser Mineirão, sempre que possível, para olhar em tudo. Tem eu sei, vocês nos agradecer, criar a Santos lá, Cruzeiro, a gente, né? Você entendido somente, obrigado, pode ter certeza. Ô, Álvaro, obrigado mais uma vez, Álvaro. Valeu, Jonathan. O Farley tocou num ponto aí bom, que é da torcida com a diretoria, né? A diretoria criou o Crupis, criou o Centavos Celestes, até aquela doação do MIP, né? Tudo para a torcida ajudar a diretoria, o Cruzeiro, a pagar os salários em dia e tal. Mas a própria diretoria do Cruzeiro não ajuda a torcida, não escutando ela, entendeu? Como é que quer ajuda da torcida se não escuta ela? Entendeu? Tudo bem, um clube tem que ter uma diretoria, algo para organizar o clube, isso aí todo mundo sabe e precisa de ter. Mas o Cruzeiro tem a torcida é o maior patrimônio do clube e não escuta ela para negar uma contratação do Ney Franco, para negar uma contratação do Potker aí, entendeu? Para negar aí a vinda aí do Pastana, fora outras, não só de contratações, mas de ideias para a diretoria do Cruzeiro, entendeu? Eu fico muito infeliz do que a diretoria do Cruzeiro, que tinha tudo para ser, para interagir com a torcida do Cruzeiro, para ser diferente das outras que já passaram pelo Cruzeiro, mas não é, infelizmente, para a gente, né? O principal elo aí entre a torcida e o clube, isso não existe ligação. É uma torcida aí que quando precisa dela, vai aí, ó, Crupix, Centavo Celeste, outras coisas. Mas quando é para ouvir nós, esquece. Eu acho que os caras, em vez de tampar os olhos, eles tampam as orelhas assim, ó. Não vê nada, infelizmente. Brigadão aí, Jonathan. Mas fica aí a reflexão para todos que estão assistindo a live aí. Brigadão aí pela força aí, rapaziada. Todo mundo que compareceu. Satisfação enorme. E eu espero que semana que vem a gente está de volta aí também, resenhando sobre mais coisas. Aí eu espero que o Cruzeiro tenha uma redenção, né? Comece a mostrar um bom futebol. Porque o que foi apresentado ontem, principalmente no primeiro tempo, a gente sairia do Mineirão ontem com desvantagem, porque o Juazeirense teve várias chances de sair com a vitória, só não conseguiu porque pecou demais nas finalizações e também o Fábio ajudou muito, porque se não fosse ele, a gente poderia até mesmo perder o jogo de ontem. E vocês sabem do Juazeirense, né? Como é que os caras classificou contra o Sport. Eu tenho certeza que vai acontecer o mesmo, algo parecido. Os caras vão apagar a luz, vão fazer de tudo para arrumar uma classificação quarta-feira que vem, lá no Campo deles, lá na Bahia. Os caras vão fazer de tudo. Eles vão até, acho, contratar pai de santo, né? Para arrumar algo parecido. Porque o nosso pai de santo aqui não resolve nada, né? Eu acho que talvez os pais de santo lá da Bahia, os caras mandam bem, né? Eu acho que talvez eles vão arrumar até isso para classificar. Deus os livre da gente ser eliminado, primeiramente, ano passado, pelo CRB e agora pelo Juazeirense. Já pensou isso aí? Eu nunca imaginaria, na minha história de torcedor do Cruzeiro, a gente ser eliminado na terceira fase da competição por esses times. Não que os caras não denegrindo a imagem dos times, mas pelo amor de Deus, olha o tamanho do Cruzeiro, cara. Apesar da gente estar na pior fase da história, a gente precisa ao máximo lutar pra gente conseguir pelo menos uns milhõezinhos aí, que eu tô ligado que vai ajudar muito, ainda mais pagar salário. E esses salários que são importantes demais. Eu tenho certeza que os jogadores estão sendo afetados aí por essa falta de salário. Os caras estão, sei lá, desde o começo do ano de salário. Os caras estão, sei lá, desde o começo do ano sem receber. Tem salários aí, tipo, de dezembro, novembro aí, que não foram pagos, entendeu? William, 1 milhão no William Potker para trazer ele, entendeu? 1 milhão, não consegue pagar o salário? É inacreditável que acontece isso, né? Um clube que busca investidor para trazer
Jason Guzmán para trazer Lacava, mas não busca alguém para ajudar a pagar os salários em dia, entendeu? Eu tenho quase certeza, tenho certeza, na verdade, que o time influencia na torcida. Se o time estiver bem, a torcida vai engajar nos conteúdos, vai ajudar no Crupix, vai ajudar no Centavos Celestes. Mas se o Cruzeiro não estiver bem, com os salários não sendo pagos, a torcida não vai ajudar, entendeu? Tem que ter esse elo entre torcida e Cruzeiro, né? Infelizmente, acho que, nossa, bastante tempo que eu não vejo uma ligação entre ambos, né? Mas valeu aí a resenha aí, Jonathan. Perdão aí por alongar bastante aí. Valeu demais, Sarley. Valeu, Jonathan. Sempre que chamar, nós tá aí. Respira.